ranqueando quase todos os livros que eu já li, começando por Ensaios de Filosofia Brasileira. Eu achei a primeira metade do livro interessante, mas a última metade nem tanto. E acho que isso se deve a uma leitura que começa de forma bastante branda, apresentando ideias relativamente frescas, mas termina um pouco cheia de si demais, como qualquer outro livro de filosofia, eu acredito, né? Enfim, classificação mediano. Próximo é Ghost Story. Foi o primeiro livro de uma editora grande que eu li em 2025 e eu já fiz um vídeo inteiro reclamando sobre esse livro, mas resumindo, todos os personagens são horríveis, não tem um clima de horror legal e o ritmo também é péssimo. Classificação ruim. O Guarani. Eu tinha expectativas muito baixas porque minha experiência com clássicos é marcada principalmente por tédio, mas esse livro me surpreendeu. Tesouros perdidos, guerras com 3 exércitos, aventuras, tragédias, traições. Foi um livro cheio de conteúdo. E outra coisa, ele é incrivelmente progressista para um livro de 1857. Um indígena como protagonista, uma garota mestiça como uma das heroínas, um ex-padre como vilão, um romance de pessoas de raças diferentes. Foi um livro que hoje em dia algumas pessoas ficariam furiosas lendo ele, então eu imagino que na época deve ter provocado uma baita reação, né? Enfim, classificação bom. O Einstein de Rocha Miranda. Esse é um livro um pouco complicado porque eu fui contratado para avaliar ele, mas o livro é meio que todo sobre a experiência negra no Brasil. E bem, eu sou um homem branco genérico, né? Então, eu fico lisonjeado que o autor respeita a minha opinião o suficiente para isso, mas eu não me sinto realmente capacitado para fazer uma crítica apropriada sobre essa obra. Com uma exceção, porém, eu não gostei da capa feita de inteligência artificial. Mesmo assim, classificação mediano, porque eu não posso julgar melhor do que isso. Johan's Seventh Death Trap. Ler esse livro foi descobrir uma verdadeira joia bruta perdida. Ele é uma aventura bem padrão, até que acontece uma reviravolta na história. E esse ponto levou tanto a história pra mim, você não tem noção, assim. Se você sabe inglês, eu recomendo demais ler esse livro. Você pode encontrar ele de graça no Royal Road. Classificação, um excelente webnovel. Novo Mundo, Início da Jornada. A Jornada de Queira, livro 1. Imagina Dungeons and Dragons. Agora muda o nome de todas as raças e conteúdo que pode ter direito autoral por palavras originais, e é basicamente esse o world building desse livro. Enquanto a história é uma garota que carrega um acessório feito por um Senhor das Sombras e viaja para se livrar dele porque ela não pode fazer isso sozinha. Igual em Senhor dos Anéis. Você já leu essa história 1000 vezes antes. Demônios têm poder de fogo e sofrem preconceito. Elfos amam a natureza e usam arco e flecha e magia de natureza. Seria algo perfeitamente medíocre e esquecível se a protagonista não fosse tão insuportável. Ela trata todo mundo muito mal e mesmo assim recebe afetos e carinho incondicional, assim, sem merecer. Classificação ruim. A bruxa vai para a fogueira nesse livro. As mulheres têm uma espécie de magia, volume 2. É um livro de poemas voltados para o público feminino, algo bem fora da minha zona de conforto. Foi uma experiência interessante, porque para mim foi uma novidade, mas você provavelmente deveria buscar uma resenha de alguém que entende melhor de poemas, ou pelo menos do ponto de vista de uma mulher no Brasil. Classificação mediano. Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, volume 1. Ele é uma fantasia moderna, mas é uma daquelas histórias onde existe um personagem incrivelmente foda, bonito, inteligente, capaz e todo mundo paga pau pra ele o tempo inteiro. E o protagonista, que é um cara inútil, incompetente, burro, que é o personagem que tá lá só pra perguntar: o que é isso? Pra que serve essa coisa? Sabe? Pra ser idiota o tempo todo. Pra que o leitor se projete nesse personagem ignorante das regras desse mundo. E esse é um tropo que eu odeio. Eu não gosto de nenhum uso dessa ideia. Mas se você não tem nada contra esse tropo específico, acho que esse é um livro perfeitamente aceitável. Classificação mediana. O Pequeno Príncipe. É tão bom quanto todo mundo diz. Classificação excelente. Memórias de Emília. Eu esperava muito pouco de um livro infantil e fui surpreendido da melhor forma possível. Primeiro, pelos tópicos complexos que esse livro aborda e sua história maluca. E segundo, pela total falta de respeito que o autor tinha por direitos autorais. Ele usou personagens assim como o Popeye, o Peter Pan e tudo. Infelizmente, porém, na reta final, o Monteiro Lobato entra num devaneio de um discurso racista, e é uma pena que um dos grandes escritores do Brasil, do cânone brasileiro, tivesse tido esse ponto de vista repudiável. Mesmo assim, como um todo, o livro é bom, na minha opinião.
Manifesto Comunista. Essa é uma versão com comentários, contextos históricos, sociais e políticos e múltiplas das várias versões impressas do manifesto. Foi uma leitura muito interessante, mas não necessariamente voltada para leigos. E terminei sentindo que eu precisava buscar muito mais conteúdo para entender melhor tudo que foi discutido aqui. Classificação bom. Tobias, a Lenda do Arqueiro de Ouro. Edição física. A arte, diagramação e toda a parte técnica do livro é excelente. E a história tem pontos interessantíssimos. Mas a execução da história e a prosa não são lá realmente tão boas assim. Para vocês terem uma ideia, em apenas 30 páginas, o protagonista é expulso de casa, encontra um grupo de aventureiros, descobre o passado de cada um deles, fala sobre o próprio passado, passa tipo uns 4 anos viajando com essa galera, volta para sua cidade natal, salva ela de um colosso gigante de pedra com uma bomba nuclear improvisada, se torna um herói nacional. E de novo, tudo isso em apenas 30 páginas. Se a história do livro fosse somente essa aventura, ela seria, e fosse bem desenvolvida, ela seria sim excelente. Mas não é o caso, então para mim ela foi apenas mediana. Dicionário de Datas de História do Brasil. Eu esperava muito mais desse livro, conhecimento mais nichado e menos famoso, mas é basicamente um compilado de datas e eventos que você aprende na escola, assim. Classificação mediana. Mitos e outras narrativas Kamayurá. A mitologia e religião nativa brasileira é muito interessante e esse livro não foi diferente. Essas histórias sempre me enchem de inspiração, eu gostei bastante, classificação boa. Almanaque Monstruoso dos Zumbis. Uma grande decepção, pois eu amo zumbis e a ideia de um tipo de manual de sobrevivências voltado para o apocalipse zumbi, para criatura zumbi, é muito boa, mas esse livro não tem nada além de algo superficial, nada de original. Sua qualidade está mais perto de um péssimo artigo de um blog, que o autor copiou tudo da Wikipédia do que qualquer outra coisa, sabe? Se você assistiu qualquer filme de zumbi na sua vida inteira, você provavelmente já sabe tudo que tem nesse livrinho. Classificação ruim. Povos indígenas do Alto e Médio Rio Negro. Estudar culturas ameríndias é um interesse especial meu, e eu acho muito interessante aprender sobre essas culturas tão ricas e complexas que se desenvolveram sem ter contato nenhum com o velho mundo. E esse livro não decepcionou. Eu aprendi um pouco mais sobre algumas das quase inúmeras sociedades que habitam e habitavam esse continente americano. Classificação bom. Tormenta 20, livro básico. Eu li esse livro inteiro porque eu pensava em ser um mestre de RPG de mesa, mas com os anos eu fui passando a desgostar um pouco dessa subcultura, ou pelo menos de jogar com estranhos. E para ser um mestre de RPG realmente exige muito tempo de preparo e é difícil sustentar esse hobby com outros em paralelo. Mas a história e o world building desses livros foram bastante interessantes, especialmente a parte dos kaijus, essa eu gostei bastante. Classificação boa. Cuidado, Garoto Apaixonado. Livrinho infantil sobre amor, bastante estereotípico do gênero. Você não vai encontrar nenhum tema muito complexo sendo abordado aqui. E nem o próprio amor lá explicado de forma muito inovadora para as crianças. Classificação mediana. Últimos poemas. Isso pode ser um pouco cruel da minha parte, já que o livro foi escrito no leito de morte do autor. Mas eu acho que a história da escrita do livro é mais interessante do que os poemas contidos nele em si. Mas de novo, eu não sou lá um cara dos poemas, sabe? Então, classificação mediana. Divinas Desventuras. Outras histórias da mitologia grega. Só apresenta os mitos mais populares que todo mundo já conhece. Se você tem um menor interesse em mitologia grega, você provavelmente já sabe tudo o que está nesse livro. Classificação mediana. Os Amáveis Assaltantes. Ouvi dizer que esse era um poeta muito influente e tudo, mas eu não fui realmente tocado pelos poemas aqui. Mas nesse ponto já é óbvio que eu não sou lá facilmente comovido por poemas, né? Então, pelo menos não esses publicados por grandes autores e tudo isso. Classificação mediana. O que tinha de ser? Livro infantil sobre romance, mas eu não gostei muito desse por ser uma daquelas histórias que diz: você é um babaquinha que tá fazendo bullying com essa menina porque na verdade ama ela. Eu não acho que esse tipo de ideia deveria ser propagada. Classificação ruim. Sentimentos no meu coração e na minha cabeça. Livrinho para bebês entenderem sentimentos. Bem ilustrado, e eu acho que esse tipo de literatura é muito importante. Ser introduzido, incentivado a ler desde criança é uma vantagem muito grande. E eu queria que mais pais se comprometessem com isso. Classificação boa. Em foco, ar. As ilustrações são legais e o conteúdo pode ser interessantezinho para um bebê, mas eu não acho que seja um livro voltado para o público infantil, bebê assim, porque as ilustrações
são meio realistas, assim, meio estranhas. Então não sei exatamente qual é o público-alvo aqui, mas de qualquer forma esse livro falha nisso. Classificação ruim. A Formiguinha e a Neve. Coleção Literatura em Minha Casa, número 4. Propaganda religiosa para doutrinar crianças desde cedo a religião. Classificação ruim. Só palavras expressam a alma. Eu não lembro muito sobre essa coletânea de poema, para ser honesto, mas eu acho que isso é resposta o suficiente. Classificação mediana. O Príncipe, de Maquiavel. Um livro muito interessante, mas ele é curtinho e é tão famoso e já foi tão discutido tão profundamente por tantas pessoas que é difícil você absorver algo novo daqui se você já viu mais do que, tipo, 2 vídeos no YouTube sobre esse livro, tá ligado? Ao menos se você for um amador quando se tratando de filosofia, história e política como eu. Classificação bom. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mano, as histórias de Machado de Assis são muito novela. Se você gosta de ligar a TV às 9 horas da noite pra ver fulana traindo Ciclano e Bertrano, fazendo trambique com fulano, e Ciclano revelando que na verdade era o pai de Bertrano o tempo inteiro, então você deve gostar das histórias de Brás Cubas, mas eu não gosto de novelas e eu não gostei desse livro. Classificação ruim. O Sangue de Cotton Hills, O Caminho dos Apalaches. Essa é uma tentativa de fazer uma história antirracista, mas os heróis são todos brancos e um dos personagens negros vai claramente trair os mocinhos da história, que na verdade são os donos dele, no próximo livro. Então não é algo que eu planejo continuar, não é uma leitura que eu planejo continuar. Eu não acho que o autor teve más intenções com esse livro, mas é o tipo de história que, se fosse famosa, seria, assim, criticada pesadamente, sabe? Classificação mediana. Aconteceu de Verdade, Lendas Urbanas, da UFFS. Eu me diverti bastante com esse livro. Os contos todos se encaixam na história dessa faculdade e são muito criativos. Ao mesmo tempo que as histórias têm uma energia meio terror armador de baixa qualidade, elas definitivamente não são entediantes e derivativas. Classificação boa. Cultura brasileira, o que é e como se faz. Achei um livro bastante interessante. Cultura brasileira é um tópico pelo qual tenho muito interesse. E enquanto eu não concordo com tudo que foi proposto aqui, ele definitivamente contribuiu para o desenvolvimento da minha visão sobre esse tema. Não que eu seja um especialista nem nada. Enfim, classificação boa. Broquéis Faróis, grandes obras da língua portuguesa. Acho que esse é meu livro de poemas favorito. Talvez porque os textos aqui têm um naipe mais romântico, mais gótico. E também porque esse livro é bastante grande quando comparado com outras coletâneas de contos. Tem simplesmente muito conteúdo nele. Então seria mais provável que eu encontrar algo que eu gostasse aqui, né? Enfim, classificação bom. Confissões de um Ginecologista. O pior livro que eu já li na minha vida inteira. E eu espero nunca mais ler algo desse nível de ruim, porque se eu fizer eu vou ficar louco. Ele é só o protagonista narrando uma longa série de crimes sexuais dos mais nojentos e odiosos imagináveis que ele cometeu ao longo de toda sua vida. Porém, eu acredito que o autor tentou fazer isso soar engraçadinho, porque ele está constantemente zombando da aparência das mulheres que viola e das pessoas e sistemas que manipula. E no fim das contas, o protagonista vive feliz para sempre numa mansão da Europa, né? Apesar de todos os inúmeros crimes que ele cometeu. Classificação pior. Guarani, Chegada da Herdeira do Mal. É uma espécie de Percy Jackson brasileiro. A prosa é boa, a ideia também, mas eu acho que ele pega um pouco na parte de pesquisa histórica e cultural dos povos indígenas e acaba mais parecendo uma história estereotípica da Europa, porém com a pintura brasileira por cima, assim. Classificação bom. O Ataque do Chupacu. Claramente uma piada, e eu apoio totalmente escrever esse tipo de livro mais zoeiro. Mas esse livro só tem uma única piada e ela perde toda a graça muito rápido. A menos que você seja um bebezinho que acha a palavra cu a coisa mais engraçada do universo, independente de se ela foi repetida 1000 vezes no livro. Classificação ruim. Tumba. É uma aventura bacaninha, mas bem curta, assim. Ela foge um pouco dos padrões, mas também não impressiona. Classificação mediana. No Game, No Life, volume 1. Um daqueles raros casos em que o anime é melhor do que o material original. O livro é legal, mas não oferece a mesma experiência incrível que sua adaptação. E um exemplo disso é o jogo final de xadrez do primeiro volume, acho que episódio 3 do anime. Aqui ele não envolve peças gigantes com personalidades, rostos e expressões, é só um jogo de xadrez normal, sabe? E esse é só um dos múltiplos exemplos onde a série de livros é menos interessante do que o anime. Mas de novo, é uma história bacana, assim, classificação boa. No Game No Life Volume 2... Meu volume favorito da série, provavelmente. Eu acho que é porque é o jogo mais criativo e interessante, na minha opinião. E foi a primeira vez que os irmãos realmente enfrentaram um oponente poderoso nessa história.
Classificação boa. No Game No Life Volume 3 foi legal, mas de novo o anime foi muito melhor. Classificação boa. No Game No Life Volume 4 eu tive expectativas muito grandes para esse arco, já que o jogo em questão era uma visual novel, mas acabou me decepcionando um pouco, já que o jogo acontece muito rápido e não foi tão bem explorado quanto poderia, sabe? Classificação boa. No Game No Life Volume 5, esse foi o volume que teve o jogo menos interessante pra mim, foi um pouco confuso demais, mas eu ainda tenho vontade de ler a série de volta. Classificação boa. Ruínas de Gorland. Rangers, a Ordem dos Arqueiros. É um infanto-juvenil bem bacana, sobre um underdog magrelo que vira um ranger barra batedor, ao invés de um cavaleiro, como ele sempre sonhou. E foi um dos livros que me fez realmente se interessar pela literatura em primeiro lugar, lá quando eu era um adolescente, assim. É uma história diferente no estilo de que o protagonista nunca descobre, na verdade, que ele é mais forte e poderoso do que todo mundo, sabe? Que, na verdade, ele tem o potencial de ser o cavaleiro mais forte de todos. Mas ele aprende a gostar e abraça a sua própria esquisitice. Até o par romântico dele no final não é a loira mais gostosa da classe que ele sempre fantasiou sobre, mas sim uma nerdzinha lá. Eu achei isso muito foda, assim, sabe? Classificação excelente. Ponte em Chamas, o livro 2 da Ordem dos Arqueiros. Já esse volume é sobre o amigo grandão, cavaleiro e descolado do protagonista, do primeiro livro, que a propósito esquece da nerdzinha que ele teve um caso no final do livro anterior e se interessa pela princesa loira gostosa. Classificação mediana. Terra de Gelo, volume 3 dos Rangers, na verdade. Aqui temos ainda mais aventuras do cavaleiro e da princesa gatinha, porque se você se identificou com o esquisitinho do primeiro livro, foda-se você, seu nerd, tá ligado? O protagonista original só apanha e sofre nesse livro. Classificação ruim. Folha de Carvalho, o quarto livro dessa série. Nesse ponto, o autor não apenas desistiu completamente de apelar para os leitores que se identificavam com o primeiro livro, como os vikings que drogaram e humilharam e surraram o protagonista por tipo meses e quase fizeram de sua nova namoradinha uma esposa forçada. Um eufemismo para transformar ela num escravo sexual, né? São os novos grandes bravos heróis da história. E os vilões quem são? Asiáticos. O declínio dessa saga é uma tristeza sem tamanho, uma história que significava tanto pra mim, reduzida a apenas mais uma de milhões, onde força é igual a justiça, mas moral é opcional. Onde vilões são todos aqueles que não são brancos e os esquisitos são humilhados repetidamente. Classificação pior. Histórias de horror, obra-prima de cada autor, número 317. Contos de Lovecraft. Eu gostei muito de alguns, nem tanto de outros. Acho que o ponto forte dele é criar expectativa, aumentar devagarinho a tensão, e seu maior ponto fraco é que ele é muito prolixo. Ele gasta parágrafos e parágrafos e parágrafos, descrevendo nos menores detalhes imagens extremamente confusas. E isso cortava totalmente o clima pra mim. Classificação boa. Jogos Vorazes, volume 1, né? Da trilogia de mesmo nome. Ainda mais sombrio que o filme é a mistura ideal de drama, horror, ação e world building. Tem uma premissa simples e o gênero de Battle Royale já existia há tempos antes disso, mas executou a ideia tão bem que foi responsável por uma explosão de outros livros que o copiavam, né? Classificação excelente. Em Chamas, o segundo da trilogia Jogos Vorazes. 50% do livro é drama e romance adolescente e os outros são jogos vorazes que nem foram tão interessantes assim. Classificação mediana. A Esperança, o último da trilogia. 80% do livro é drama, ou porque todo mundo ama a heroína e ela não sabe quem escolher, ou porque todo mundo vê ela como um símbolo de revolução, uma heroína, mas ela é só uma garota normal, como qualquer outra, e odeia tanto os luxos e atenção e poder que ela tem agora, sabe? Classificação ruim. O Aprendiz, As Aventuras do Caça-Feitiço, volume 1. É uma aventura infanto-juvenil bacaninha, mas entreteve o suficiente, sabe? Classificação boa. A Maldição, As Aventuras do Caça-Feitiço, volume 2. Esse livro promete muito, ele tem um desenvolvimento muito bom, ele caminha numa direção muito interessante e bem mais sombria do que eu esperava para um livro para esse público, mas não dá em nada e termina exatamente como você espera que um livro para pré-adolescentes vai acabar. Se não tivesse prometido algo muito mais maduro, eu não teria me decepcionado tanto com o final desse livro. E quem sabe tivesse continuado a série.
mas não foi o que aconteceu. E a classificação que eu dou pra ele agora é mediano. O Espadachim de Carvão, da série de mesmo nome. Acho que é o meu livro nacional preferido. Tenho que reler ele pra voltar nessa série qualquer dia desse. E eu amo como quase nada aqui é remetente à Europa medieval genérica, sabe? É um livro que eu classifico assim como excelente. O Império Final, de Mistborn, Nascendo nas Brumas, volume 1 dessa série. Eu gosto muito da prosa e do ritmo, acho que o texto flui muito bem, o sistema de poder é bacana, o mundo é interessante, mas o final tem sérios problemas. Classificação mediano. O Poço da Ascensão, ainda de Mistborn. Infelizmente, eu repito tudo que eu falei sobre o volume 1, e até a classificação é a mesma. O Herói das Eras, o terceiro volume da série Mistborn. Mais uma vez eu tenho o mesmo problema com o terceiro livro de Brandon Sanderson que eu li. O final é horrível. Mas certamente ele não vai fazer o mesmo final para 4 livros diferentes, não é mesmo? Classificação ruim. Elantris, de Brandon Sanderson. E adivinha só, ele fez o mesmo final 4 vezes. Depois desse ponto, eu decidi que nunca mais queria ler nada desse cara. E pra mim, eu acho que eu dei chances o suficiente pra ele. Classificação ruim. American Holocaust, The Conquest of the New World. É um dos livros que, sem exagero ou hipérbole de criador de conteúdo, mudou completamente minha visão de mundo. É um livro muito difícil de ler, porque se trata basicamente do fim do mundo para 90 milhões de pessoas, em inúmeras culturas riquíssimas, e enquanto ele claramente não é feito para ser uma coletânea barata de eventos trágicos e mortes horríveis, os poucos vislumbres que nós recebemos sobre as crueldades cometidas nesse período contra os ameríndios, e quanto nós, por nós mesmos, quando leitores, conectamos essa história com o posicionamento contemporâneo de nossas sociedades para com sociedades indígenas, é algo realmente que embrulha o estômago. Eu acho que é um livro que todo mundo que tem interesse em história deveria ler. Classificação favorito. O Nome do Vento, o primeiro livro da crônica do Matador de Rei. O texto flui muito bem, a história é muito interessante e até que entrega bastante. Classificação excelente. Inclusive eu lembro que eu peguei pra ler esse livro quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, uma coisa assim. E eu passava a noite inteira lendo, literalmente assim, sabe? Da meia-noite até as 6 horas da manhã, assim, lendo esse livro. Era muito divertido, cara. Classificação excelente. O Temor do Sábio, a crônica do Matador de Rei, volume 2. Aí o autor perdeu a linha totalmente. O livro é enorme, tem 1000 páginas, mais ou menos. E não cumpre nem metade do que prometeu. E vale lembrar, o próximo era para ser o último livro da série. A gente nunca vai ter um próximo livro dessa série. Classificação ruim. A Música do Silêncio é um spin-off dessa série. E era para ser algo mais introspectivo, artístico, mas eu não gostei, assim. Classificação ruim. Jornada no Gelo, da série Tronos e Ossos. É o primeiro livro. É uma aventura infanto-juvenil bacana e eu consigo imaginar gostando bastante desse livro. Mas se eu tivesse lido ele, eu teria os 11, 14 anos assim. Que não foi o caso, né? Mas mesmo assim, classificação boa. Pindorama Conquistada. Repensando a questão indígena no Brasil. Esse livro se trata sobre o tratamento dos povos indígenas brasileiros por parte da FUNAI. E spoilers, não é muito bom. Bem, ao menos não era, né? É um livro um tanto antigo, afinal. Mas pode-se dizer que o livro fala sobre outra peça que se encaixa no quebra-cabeças do genocídio indígena. Classificação boa. Trama, chato. Tudo o que eu posso dizer sobre esse livro. Eu li ele com a idade ideal e ainda assim achei previsível e entediante. Classificação ruim. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Um sacrilégio da comunidade nerd, mas eu acho essa série incrivelmente entediante. E não apenas isso, os fãs de Senhor dos Anéis no mundo da literatura fantástica são tipo os fãs de Jojo no mundo dos mangás. Simplesmente insuportáveis e incrivelmente egocêntricos. Sobre isso, obra favorita. Classificação ruim. O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Para os fãs, tudo que faz referência ao fantástico surgiu aqui, e histórias do gênero jamais foram sequer cogitadas antes de Senhor dos Anéis. E se você curte fantasia, deveria rezar ao altar de Tolkien todo dia, o que é simplesmente falso, e também muito irritante. Acho que 50% do meu ódio por essa série / trilogia vem de sua fanbase insuportável. O livro em si só é extremamente desinteressante, mesmo os capítulos mais agitados, mesmo quando tem uma batalha ou algo assim. É apenas um livro muito entediante. Classificação ruim. O Hobbit é menos maçante que Senhor dos Anéis, mas isso é um elogio equivalente a falar que
cheira menos mal que bosta, tá ligado? Classificação mediana. O Código da Vinci é um livro meio bobo que se leva um pouco a sério demais. Eu acredito que essa é a história original, mas a impressão que ele dá, assim, a vibe que ele passa é de que ele é uma novelização do filme, na verdade. Classificação ruim. O Reino Subterrâneo. Bom o suficiente para entreter uma criança e fazê-la se interessar por literatura. E foi bastante importante no meu desenvolvimento como leitor. Mas assim, não é nada inovador, incrível, sabe? Classificação mediano. Rei Arthur. Curto, com começo, meio e fim. Aventuresco, com personagens legais, com uma pitada de romance. É um livro bacana. Classificação bom. The Adventure Begins. Chrysalis, volume 1. É um Elite RPG do Royal Road muito padrão. E ele não tem nenhuma estrutura de plot, sabe? Pirâmide de Freytag, a montanha russa de emoções. E tudo aquilo nesse livro. Não, essa é uma história bastante constante. Como ela começa, ela acaba. Mas ela não começa tão ruim assim também. Classificação mediana. Up in the Ante, Chrysalis volume 2. Os inimigos ficaram mais ameaçadores, o protagonista mais forte, mas isso foi tudo que mudou nessa história. Classificação mediana também. Ant. É que os nomes são todos trocadilhos com Ant de formiga, sabe? Intelligent Design. Chrysalis volume 3. Quase exatamente igual aos volumes anteriores, mas já tem uma pitada de emoção no finalzinho do livro. Mas nesse ponto eu já tinha perdido o interesse nessa série, então terminando esse livro eu não dei continuidade a ela. Classificação mediana. Fúria Nórdica, Sagas Vikings. Achei entediante pra cacete na época, mas eu não sabia que era basicamente um livro histórico. Eu pensei que era apenas um livro muito chato. Ainda assim, porém, eu nem gosto de Vikings, tá ligado? Classificação ruim. Harry Potter e a Pedra Filosofal, volume 1 da série Harry Potter. Eu gostava muito dos filmes e estava numa idade ideal pra ler esses livros. E mesmo assim achei meio bobinho. E senti muita falta da energia gótica dos filmes. Classificação mediana. Harry Potter e a Câmara Secreta. Insisti mais na série porque eu queria mesmo virar um fã, mas os livros têm uma pegada muito diferente dos filmes, é algo muito mais idílico, infantil, meio conto de fadas assim. Classificação mediana. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eventualmente a série começa a crescer também, mas se ela vai ficar mais séria, eu também vou ficar mais sério. Eu não vou simplesmente aceitar quando um personagem fala que, olha só, a gente deveria libertar esses escravos que estão trabalhando nessa instituição. E os personagens falam, não, mas eles gostam de ser escravos, sabe? Como é que você aceitar um negócio desse num livro sério? Me poupe, né? Classificação mediana. Harry Potter e o Cálice de Fogo. E pior do que isso, eu percebi eventualmente que eu odeio o Harry. Ele é super egoísta, trata mal os amigos, é vitimista pra cacete. E ele não é nenhum coitado também. Ele é literalmente um milionário, famoso, múltiplas vezes campeão de vários torneios. Ele é um garoto mimado e insuportável. Classificação mediano. A Fazenda dos Animais. É um clássico que todo mundo deveria ler. Todo mundo imediatamente faz a conexão óbvia com as ditaduras comunistas. Mas você pode realmente levar o conteúdo daqui para vários outros aspectos da vida também. Classificação excelente. 20.000 Léguas Submarinas. É uma história que se passa 20.000 léguas debaixo da água. Classificação ruim, mano. É muito entediante. The Witcher, O Último Desejo. É o primeiro livro da série The Witcher. Tá mais pra uma coletânea de contos vagamente relacionados uns com os outros. Mas realmente não me serviu nem um pouco pra me fazer me interessar por essa série. Classificação mediano. Prince of Thorns, da trilogia dos espinhos. O livro começa com o protagonista e sua gangue estuprando duas garotas inocentes e depois queimando elas vivas junto com a família inteira. E spoilers, eles não mudam no decorrer do livro nem um pouco, tá? Eu li até quase o final do segundo volume e é basicamente uma saga sobre a ascensão dos piores homens imagináveis, assim. Pra mim é um dos piores livros que eu já li. A Cidade Infernal, The Elder Scrolls Volume 1. Eu sou um grande fã dos jogos de The Elder Scrolls. Eu acho que ele tem um dos universos mais interessantes já criados assim em toda a história da ficção. Eu já perdi horas e horas e horas vendo podcasts explicando a história e a lore desses jogos. Eu mesmo já passei horas e horas e horas jogando esses jogos por mim mesmo. E eles são extremamente interessantes e legais. De alguma forma, conseguiram transformar esse livro em algo entediante. Conseguiram transformar um dos mundos e histórias mais incríveis que eu já li e algo
extremamente maçante, cara. Foi uma grande decepção esse livro. Classificação ruim. Antes o mundo não existia. Mitologia dos antigos de Sana Quiripora. A cultura imaterial indígena brasileira, como sempre, é muito interessante. E essa foi uma experiência muito legal, inspiradora. Classificação boa. Arqueologia brasileira. O título do livro descreve perfeitamente seu conteúdo. Se você gosta desses dois elementos, arqueologia e Brasil, você vai gostar desse livro. Agora, ele não é um livro de divulgação científica. Ele é bastante técnico, então não é algo que dá para ler assim exatamente por entretenimento. Mas mesmo assim, mesmo leigos como eu, podem aproveitar bastante seu conteúdo. Classificação excelente. Crave a marca. Distopia YA com um romancezinho. Você conhece a fórmula. Eu não sou muito familiar com o gênero, mas achei bastante medíocre. Tem um império do mal, o vilão que não aprova o romance da menininha com o menininho. O mundo é claramente insignificante, só um plano de fundo. Inclusive tem um capítulo que eu achei hilário, em que um dos personagens literalmente atravessa metade do planeta em tipo um capítulo assim, sabe? Numa única caminhada, algo que levaria tipo meses, anos realisticamente falando assim. Enfim, classificação mediana. A Canção do Sangue, A Sombra do Corvo, volume 1. Como um livro isolado, esse é meu livro ideal assim. Eu amei a história, tudo sobre ela, a prosa, os personagens, o enredo, tudo. Classificação excelente. O Senhor da Torre, A Sombra do Corvo, volume 2. Infelizmente, A Sombra do Corvo é uma trilogia. E já no segundo livro ela mostra uma queda drástica de qualidade. Mas ele tem pelo menos 2 arcos que sustentam ainda o segundo livro. Classificação bom. A Rainha do Fogo, A Sombra do Corvo, volume 3. Aí chega o final da trilogia. Podemos basicamente descartar o primeiro livro. Aquela história incrível que você dedicou horas da sua vida para ler, não significou nada basicamente. E os oponentes incríveis do segundo livro, inimigos extremamente poderosos que eram muito difíceis de se lidar, nesse livro são mortos assim aos milhares, como moscas, como se não fosse nada. E no fim do fim tem uma conclusão super anticlimática. Classificação mediano. A Guerra dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo, volume 1. Eu amo As Crônicas de Gelo e Fogo, sua história, seu world build, seus personagens, pra mim são livros assim quase perfeitos. Classificação favorito. A Fúria dos Reis, o segundo da mesma série. Eu só digo quase perfeito porque o autor às vezes se perde muito na descrição de coisas completamente irrelevantes, mundanas e desinteressantes. E quem leu sabe bem que se juntar todas as cenas de banquetes descritas com detalhes assim excruciantes, dá de fazer um livro inteiro, deve ter umas 200 páginas na série, só descrevendo banquetes assim, tipo, com todos os temperos usados, é um porre. Mesmo assim, a classificação desse livro também é favorito. A Tormenta de Espadas, As Crônicas de Gelo e Fogo, volume 3. Outra coisa, eu acredito que o George Martin perdeu a mão aqui, e essa série nunca vai ser concluída mesmo. Classificação favorita para esse volume também. Volume 4, O Festim dos Corvos. Mas ainda assim são livros geniais, muito divertidos e que me marcaram demais. Classificação favorita também. A Dança dos Dragões, As Crônicas de Gelo e Fogo, volume 5. Pô, o primeiro romance que eu escrevi é claramente uma cópia das Crônicas de Gelo e Fogo, tá ligado? Então, pra mim é uma série de livros que significa muito. Classificação favorita também. O Arqueiro, A Busca do Graal, volume 1. É um livro bacana, mas eu sentia a falta de um enredo de verdade, assim, sabe? O protagonista só se deixava levar pela maré, assim. Só seguia a onda. Eu basicamente terminei o livro sem realmente sentir vontade nenhuma de continuar a série. Por mais que o autor escrevesse bem e a pesquisa histórica do livro fosse muito boa. Classificação boa. O Rei do Inverno, As Crônicas de Arthur, volume 1. Livraço super realista, mas ao mesmo tempo cheio de aventura. É o ápice da ficção histórica pra mim. Classificação excelente. As Crônicas de Arthur, volume 2, Inimigo de Deus. Eu quase chorei com esse livro, na morte de um personagem aí. E pra mim é o auge da história aqui. Esse daqui é o melhor livro da trilogia pra mim. Classificação excelente. As Crônicas de Arthur, volume 3, Excalibur.
Esse livro não é tecnicamente pior que os anteriores, mas ele é inteiro sobre o declínio desses heróis. Então é só infortúnio atrás de infortúnio atrás de infortúnio. Então é difícil terminar essas séries sem, sabe, sentir um gosto amargo na boca no final. Classificação boa. A Brief History of Justice. Eu só consegui acompanhar as discussões desse livro com um bom entendimento até uns 2/3 do seu conteúdo. Mas quando chegou assim nos tempos mais modernos, em justiça social e tal, eu me perdi um pouco na análise. Mas ainda assim foi uma experiência bem interessante e eu adoraria pesquisar mais sobre o assunto. Classificação boa. The Lazy Dragon is Working Hard. Um dos primeiros livros que eu li, uma light novel num site de mangá pirateado que eu acho que nem existe mais. É muito curto e bastante interessante. E mais importante, ele me mostrou pro jovem Jonas, criancinha lá, que existiam livros que não me davam vontade de cometer suicídio de tanto tédio. E que leitura podia ser divertida, sabe? Classificação bom. There is no epic loot here, only puns. Book 1 of Mushrooms and Goblins, The Dungeon. Simplesmente a melhor web novel que eu já li na minha vida. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Mais fácil tentar descrever o que essa história não é do que ela é. E ela não é previsível, não é clichê e não é entediante. Classificação favorito. O volume 2 da série se chama Of Spiders and Men, The Delta Dilemma. 100% do elenco dessa história tem um passado interessantíssimo, tem habilidades interessantíssimas, e as interações entre os personagens é simplesmente impagável. O autor dessa história é o melhor que eu já vi quando se tratando da criação e uso de personagens. E a criação desse mundo também é muito interessante e divertida de se ver. Classificação favorita também. Livro 3, Blackest of Spores. Infelizmente, porém, como uma web novel, novos capítulos são lançados de tempos em tempos. E como essa história é enorme, quando o livro 3 finalmente foi concluído, eu já havia esquecido tanta coisa dos livros anteriores que eu decidi que não voltaria a ler essa história até ela ter pelo menos mais um volume concluído, para eu ler tudo de volta de uma vez só assim. Classificação favorito. The Roman Empire Roots of Imperialism. Muito interessante, foi um livro que apresentou umas ideias que eu pensava serem originais minhas, validou essa ideia e explicou o porquê dela não ser tão popular assim. Logo porque eu nunca ter ouvido ela antes e ter pensado que ela era a minha. O tipo de livro que faz você se sentir burro, não porque te chama de burro, mas porque te mostra o tanto que você ainda não sabe. Para mim, o melhor tipo de livro didático. Classificação excelente. The Umbrella Conspiracy, Resident Evil Volume 1. O livro de Resident Evil é surpreendentemente bom. Já fiz até um post sobre isso. A autora, na verdade, conseguiu adaptar com excelência as mecânicas do primeiro jogo para o texto. Meu maior criticismo é que ela não é muito boa em descrever cenários, assim. Às vezes eu ficava confuso no local onde os personagens estavam. Mas fora isso, é um livro bem bom. Resident Evil 2 Caliban Cove. Os pontos positivos e negativos do livro anterior se repetem aqui, mas ele ganha pontos extras por explorar a personagem da Rebecca, que é muito legal nessa história, e contar detalhes que não são abordados nos jogos, assim, não muito profundamente, pelo menos. Como, por exemplo, a resposta que a Umbrella teve para com os agentes da STARS antes da merda de o ventilador, né? E depois dos eventos da mansão Spencer. Classificação bom. Elric of Maunibonné, The Elric Saga Volume 1. Eu adorei o world building, a prosa era muito boa, o ritmo também, e eu até fiquei surpreso com o quão autoconsciente o autor dessa história era sobre o racismo inglês para com o resto do mundo. Aí um vilão massacra 2 países inteiros de bárbaros, mas é perdoado pelo marco de moralidade dessa história. Por essas e outras, fica bem evidente que, por sob todo esse pretexto de estar ciente de todo o mal causado ao resto do mundo pelos britânicos e sua imaginária superioridade genética,
crimes contra bárbaros não devem ser levados tão a sério contra crimes contra pessoas brancas, pessoas de verdade. Ah, mas nos próximos volumes é assim, assim, assado. Tá, mas eu só li o primeiro volume e eu só tô jogando o primeiro volume. Pra mim ele é bem ruim. So I'm a Spider, So What? Volume 1. O primeiro volume é bem bacana, é acima da média, eu me arrisco a dizer. Classificação bom. Volume 2, as diferenças, os diferentes pontos de vista, os mistérios que são lentamente apresentados e as cenas de ação e comédia são bem divertidas. Classificação boa. Volume 3. Eu estava realmente gostando muito dessa série de livros e se mantivesse a mesma qualidade ou melhorasse mais ainda, poderia facilmente assim chegar em patamares muito impressionantes assim. Classificação boa. Volume 4. O desenvolvimento da história são genuinamente surpreendente e interessante. Classificação boa. Volume 5. Mas infelizmente o volume 5 de 16 é o pico da série inteira. Daqui pra frente sobra atrás. Nada alcança os pés desses 5 primeiros volumes. Classificação boa. Volume 6. Esse volume apresenta um inimigo aleatório, nunca antes mencionado, que oferece um objeto aleatório, nunca antes mencionado, que concede um poder aleatório, nunca antes mencionado. É tão do nada esse livro que eu até pensei que era um filler, mas não, é uma parte essencial dessa história, na verdade. Classificação mediana, sendo um clemente. Volume 7. Deixando de lado todos esses probleminhas de falta de foreshadowing ou aprofundamento, essa série tem muitos outros defeitos. Volume 7 é mediano também. Volume 8. O primeiro é que o antagonista é ridículo. Todos os antagonistas são ridículos. O enredo está constantemente dizendo que o antagonista principal é forte, problemático e difícil de se lidar, um gênio do mal. Mas sem brincadeira, eu acho que ele não vence nem uma batalha, que nem um de seus planos dá certo. Ao menos não contra a protagonista ou seu grupinho de heróis super poderosos. E como consequência a gente perde tipo 14, 15 volumes da série inteira perseguindo um personagem que é um completo inútil, um vilão que é um completo inútil, um fracassado. Enquanto o enredo fica forçando que esses caras são tipo grandes ameaças, assim. Volume 8 também é mediano. Volume 9. E outro problema é o ritmo desses livros. Existem muitos capítulos dedicados a eventos completamente inconsequentes para a história. Existem volumes que não acrescentam em nada à narrativa. E eventualmente a gente descobre que o autor não tinha tanto tempo assim para desperdiçar. Volume 10. O 9 é mediano também. Volume 10. Aí teve também o problema do autor ficar justificando os atos vilanescos dos personagens principais, assim. Ah, nossa, um cara de um país imperialista falando que massacrar milhões de pessoas, na verdade, foi pelo bem maior, tá ligado? Ok. Volume 11. Inclusive, esse volume aqui não serve pra porra nenhuma. Literalmente não acrescenta em nada na história. Foi um livro inteiro desperdiçado. Classificação ruim. Volume 12. Eventualmente, nós aprendemos sobre o passado do mundo e do vilão. E adivinha só. Ele não venceu, nem nunca sequer teve uma chance de vencer, nem mesmo no passado, em nenhuma das batalhas que ele jamais começou. Aí aqui eu já dou uma classificação ruim também. Volume 13. Não apenas isso, depois de 13 volumes, ainda estamos correndo atrás do mesmo vilão perdedor e do mesmo clímax que foi prometido lá no volume 5. Só que aqui eu já estava entediado pra cacete. Classificação ruim. Volume 14. Finalmente o pior e mais fracote e incompetente vilão de todos os tempos é derrotado. Classificação ruim. Volume 15. Aí chegamos na reta final da história e aprendemos que toda a história de tipo metade, acho que mais da metade do elenco, foi totalmente insignificante. Eles, na verdade, não contribuíram com nada e nem poderiam contribuir com nada. Classificação ruim. Volume 16. E como é a batalha final desse livro, você me pergunta? Spoilers leves sobre como é essa batalha. Vou manter minha mão erguida enquanto eu estiver dando esses spoilers. Basicamente, essa batalha dura mais ou menos uma página e o vilão secreto simplesmente desiste por tédio. E é isso. Fim.
Classificação ruim. Free the Darkness, King's Dark Tidings, volume 1. Eu comecei gostando demais desse livro. Ele é sobre um super soldado medieval, treinado assim desde a infância num templo secreto, num forte secreto, em todos os tipos de habilidade. Lockpicking, se esgueirar, espada, sabe? Todo tipo de coisa. O problema é que ele é tipo super ingênuo, assim, por ter crescido nessa fortaleza. Então ele tem uma pegada meio comédia esse livro. E isso é bastante divertido, assim, sabe? Foi bem interessante ver ele navegando a sociedade, fazendo amigos, essas coisas. Infelizmente, no último, sabe, 1/3 do livro, mais ou menos, a piada já fica velha, não diverte mais assim. E o protagonista começa, tipo, a atacar gente que não fez nada necessariamente de errado, assim, sabe? Muito forçação de barra, assim, ele humilhando gente que não merecia, assim, sabe? Aí eu comecei a ficar com um pouco de medo que a série ia passar a se levar a sério demais. Mas mesmo assim, quem sabe eu pegue pra ler o próximo volume. Classificação boa. World End. What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us? Volume 1. Eu li pensando que o protagonista e a menina dessa história tinham uma relação meio que de pai e filha. Não é uma relação meio que de pai e filha. Classificação mediana. Grimgar of Fantasy and Ash, Volume 1. Uma das melhores light novels de fantasia medieval e isekai que eu já li, sem dúvida alguma. Apesar dos elementos de RPG da história, ela tem uma pegada muito mais realista e fora do padrão. O desenvolvimento de personagem e história é menos frenético e mais introspectivo e dramático. Mesmo assim, não é entediante, assim, é um excelente livro. Volume 2. Mais do mesmo aqui, a qualidade não cai nem um pouco. Excelente também. Volume 3. Esse volume é o meu volume favorito dessa saga. O primeiro com uma operação de larga escala, uma guerra mesmo. E consequentemente oferece mais ação e tragédia do que os demais. Classificação excelente. O volume 4 começa a decair a história, porque eles começam a introduzir um conceito que eu odeio. Classificação mediana. Volume 5. Infelizmente, o autor continua a explorar esse conceito horrível, mas pelo menos tem umas cenas e personagens legais aqui, é passável esse livro, sabe? Classificação mediana. Volume 6. Aqui eu desisti da série porque o autor insistiu a explorar esse conceito que eu não gosto nem um pouco. Eu senti uma falta de desenvolvimento de personagem, de história. Parecia que a gente já tava há 3 volumes sem fazer progresso algum em qualquer direção, sabe? Tava uma história bastante estagnada. As coisas mudavam ao redor de personagens, eles iam para diferentes locais, eles enfrentavam diferentes inimigos, mas nada parecia mudar essencialmente, assim. Eles não ficavam mais fortes, não ficavam mais maduros, não evoluíam de forma alguma. A história não tava seguindo para frente, mas sim pros lados, assim. E às vezes até para trás. Classificação mediano. E aqui eu tenho um adendo a fazer, porque logo após eu escrever esse parágrafo nessa lista, eu baixei o volume 7 e li 165 páginas dele. E dessa vez eu desisti de vez dessa série. Eu ia falar que não, eu ainda gosto dela, eu vou voltar pra ler e tal, mas não, eu realmente desisti de vez dessa série. Os 3 primeiros volumes são os melhores de todos, e dali pra frente não é feito nenhum progresso. Eu não senti nenhum progresso por, tipo, 4 volumes, sabe? Os personagens não mudam nada. E pior do que isso, o autor começa a explorar, aqui ó, mãozinha de spoiler de novo. O autor começa a explorar o multiverso, assim. Ele criou um mundo super legal, que é Grimgar, que tem um monte de world building interessante, história bacana, sabe? É um mundo muito interessante. E de repente ele decidiu, tipo, não, aqui tá a dimensão do chapéu. É uma dimensão onde todo mundo usa chapéu, e a gente vai passar um livro inteiro aqui. Chato pra caralho, sabe? Não tem profundidade nenhuma esse lugar. E você pensa, tá bom, mas finalmente acabou. Não, próximo volume, dimensão da meia. Todo mundo aqui usa meia, tá ligado? Aí, próximo volume, dimensão do chinelo azul. Todo mundo aqui usa o chinelo azul. Sabe, algo super superficial, assim. E, tipo, volume 7, e o protagonista ainda era aquele cara inseguro, que fica, tipo, com pena de si mesmo o tempo inteiro. A parte ainda é um bando de fracassado que mal consegue matar um monstro aparentemente comum, sabe? E frustrado com isso, eu fui atrás de spoilers, assim, e realmente a série continua nessa de pular de dimensão para dimensão.
E os personagens não apenas não fazem progresso nenhum, como eles regressam. Eventualmente eles perdem a memória. Então todo minúsculo progresso que eles fazem ao longo dos livros é desfeito assim de nada. Enfim, essa é uma série que eu não vou voltar a ler. Os Portões do Inferno, Lendas de Baldúria, volume 1. Outro livro nacional onde temos protagonistas estupradores em série. Que orgulho. É uma daquelas histórias onde 100% do elenco não possui uma única virtude. O mundo é uma merda, não existe qualquer motivo para salvar qualquer coisa, mas o enredo força os personagens a fazer isso de qualquer forma. Vale a pena notar também que há muitos anos atrás eu fiz uma resenha negativa desse livro e aparentemente ela foi derrubada, mas eu não posso afirmar com certeza por quem. Classificação pior. Durarara, volume 1. Eu amo o anime de Durarara, mas a adaptação não é apenas muito fiel, como também tem um estilo muito único e descolado. Então eu não experienciei nada novo no quesito de história lendo esse livro, como também senti falta das músicas, da animação e da dublagem, do estilo por inteiro, assim. Classificação mediana. Durarara, volume 2. Eu sei que a história é incrível, mas pra mim o anime é a forma ideal de se consumir Durarara. Ou pelo menos foi essa a experiência que eu tive lendo apenas os 2 primeiros volumes da história. Classificação mediano também. The Conquest of New Granada. Quando falamos de grandes civilizações ameríndias, geralmente são os maias, incas, astecas e seus antecessores. E quem sabe, se você é um sabe-tudo, talvez inclua um carro, que é o currículo. Mas as culturas localizadas nos territórios das atuais Colômbia e Equador eram muito interessantes. Cara, eu prometo que você não vai se arrepender de pesquisar mais sobre elas. Se tens interesse por história indígena, vale muito a pena. E sim, esse livro é extremamente interessante, por mais que ele seja bastante ultrapassado hoje em dia, eu acredito. Classificação excelente. No Longer Human, o declínio de um homem, eu acredito em português. Esse é um livro difícil de ler porque se trata da semi-autobiografia de uma pessoa que passou por uma série de situações horríveis e veio a tomar uma série de decisões horríveis por conta desses traumas não tratados. Não só isso, na minha própria vida pessoal eu vim a conhecer 3 pessoas que passaram por situações muito parecidas com o protagonista dessa história. E elas todas vieram a tomar atitudes muito semelhantes com as desse personagem, independente do sexo ou idade, ou classe ou sexualidade. Então é um livro muito realista e justamente por isso pode ser bastante difícil de ler para muita gente. Mas para mim foi algo que me fez me sentir muito mais simpatia para com algumas pessoas. Classificação excelente. Genuine Oxford Through Reading This, Introduction to Buddhism. Eu li esse livro para entender melhor Hoseki no Kuni e porque aquele mangá me despertou muito interesse na religião / filosofia budista. E foi uma experiência interessantezinha, mas nada, nossa, mudou minha vida como eu esperava que fosse, como foi com Hoseki no Kuni. Classificação bom. An Introduction to Philosophy. É bacana, um refresco do que todo mundo aprende na escola, e quem sabe algo mais assim. Porém, nada realmente fora da curva, sabe? Classificação mediana. Celtic Mythology, A Concise Guide to the Gods, Sagas and Beliefs. Não foi uma leitura muito memorável, e em certos pontos é tão seco que duvidei que seu conteúdo era genuíno, se o autor realmente entendia do assunto, mas aparentemente sim, ele só não sabe como apresentá-lo. Mas talvez eu só não tivesse mais saco nesse ponto já para mitologia e história europeia. Classificação mediana. Archaeological Perspectives on Warfare on the Great Plains. Esse livro definitivamente não é dedicado ao público leigo. Ele não foi escrito para despertar interesse, muito menos entreter. Mas, se você consegue suportar a linguagem profissional, pode aprender umas coisas bem interessantes sobre as culturas ameríndias da América do Norte. Classificação mediana. The History of China in 50 Events. History by Country Timeline, volume 2. Eventualmente eu ouvi dizer que essa série de livros não é lá uma fonte histórica muito confiável, então eu só posso classificar esse livro dessa forma. Classificação ruim. The Sun King,
France Under Louis XIV. Eu só lembro de alguns trechos muito específicos desse livro, já que quando eu li ele eu tinha tipo 16 anos, mas é o tipo de livro que faz você entender realmente a monarquia é uma merda, e eu entendo perfeitamente porque os franceses decapitaram aqueles caras. Classificação mediano. Public Goods Provision in the Early Modern Economy. Comparative Perspectives from Japan, China and Europe. Esse é um livro muito entediante sobre um tópico muito específico. O público-alvo desse livro é minúsculo e eu definitivamente não me encaixava nele. Classificação ruim. Foi a coisa mais aleatória que eu já li, eu acho. 101 Amazing Facts. Eu não confio muito nas informações desse livro, e é tudo que eu posso dizer. Classificação ruim. Reality Check for the Global Economy. Eu não lembro de porra nenhuma desse livro, pra ser honesto. Classificação mediana. Swing Trading. How to make high profits with investing strategies. An essential guide for beginners. 10 little known strategies on day options. Money management and trader psychology about stock markets. Título enorme e horrível para um livro igualmente horrível. Sim, infelizmente quando eu era adolescente caí nesse papo muito popular na época de viver de day trade. E não, eu não recomendo engajar nessa bolsa de valores para nenhuma pessoa, mas principalmente pessoas pobres. Classificação ruim. Outro título desses, mano. Stock Trading for Beginners. How to start investing in the market for a big profit. Learn strategies to make money with day and swing trade. Become an intelligent investor. Como podem ver, eu levei essa conversa muito a sério, vi muitas videoaulas, li muitos livros, e no fim das contas eu digo isso. Day trade não é diferente de apostar num cassino. Classificação ruim. How to Write a Damn Good Novel. A Step-by-Step, No-Nonsense Guide to Dramatic Storytelling. É um livro que vai te apresentar o básico da escrita criativa, mas se você já está bem familiar com os fundamentos, por assim dizer, não vai tirar muito proveito disso daqui. Classificação mediana. Waltrute-san no Konkatsu Jijo. Uma das primeiras light novels em geral que eu li. E de novo num site pirata, aquele mesmo lá. É divertidinha, na época eu gostei bastante. Classificação boa. Monster Hunter International. Eu comecei gostando demais desse livro. Ele é sobre um grupo de caçadores de monstros, mas ele se estende, e se estende, e se estende, e se estende. E por mais que eu tivesse gostado nele, depois de 1 milhão de páginas falando, basicamente que os heróis atiraram num vampiro de novo, e atiraram, e atiraram, e atiraram, e atiraram, e gastaram 8.000 balas atirando nesse bicho. Você fica, tá bom cara, eu entendi, você tem que atirar muito no vampiro pra ele morrer. E meu hype foi morrendo conforme eu fui lendo o livro. Eu acho que ele se beneficiaria muito se ele fosse, tipo, uns 30% mais curto, na minha opinião. Tem muita ação aqui que não serve pra propósito nenhum. E as cenas de ação se estendem demais, sabe? Enfim, classificação boa. Native American Mythology, A to Z. Muito bom para leigos se interessarem pelo tópico, mas não esperem nada mais do que o superficial aqui. Classificação boa. Forgotten Conqueror, volume 1. É bacaninha, mas lento não é uma palavra forte o suficiente para descrever o ritmo desse livro. Glacial ou quase estagnado talvez sejam melhores adjetivos. E não vamos mentir, né, gente? Essa é uma história sobre um cara super poderoso que reencarnou e está humilhando todo mundo ao seu redor. Não é uma história tão complexa assim. Para mim, o livro é enrolado de propósito para que o autor pudesse tirar mais dinheiro de seus apoiadores no Patreon por mais tempos apenas. Uma característica muito comum de web novels. Mas, de novo, não é uma história chata de qualquer forma. É bem interessante até, é legalzinha, sim. Classificação boa. Clearing Waves. Bem interessante, um conceito muito único. O livro é inspirado em jogos de defesa de torres. Isso por si só já é merecedor de crédito, eu acho bastante inovador. É talvez o primeiro livro do gênero. Enfim, classificação boa. Cleaver's Edge, Monster Chef, volume 1. É ok, mas eu achei um pouco entediante. Em momento algum eu fiquei muito empolgado para qualquer evento, sabe?
ele é constante em sua diversão, sabe? Se você achou os primeiros, sei lá, 10 capítulos tudo bem, assim, mediano, você vai achar o livro inteiro mediano. Que foi o caso pra mim. Armor. Uma das melhores web novels que eu já li. Ele tem um começo, meio e fim. O autor não enrolou nem um pouco. É uma história que se vende por um gimmick do protagonista ser um monstro, uma armadura vazia, assim. Mas não depende exclusivamente dele. É muito interessante por uma miríade de outras coisas também. É um livro excelente. Welcome to Probe. How to Avoid Death on a Daily Basis. Livro 1. Eu adorei esse livro, um isekai que se foca nos underdogs, e não, eles não recebem nenhum poder secretamente apelão, eles não são, na verdade, filhos de nenhum cara muito foda, eles não têm um talento escondido, não tem nenhuma trapaça inerente. É uma história simples, mas muito bem feita e focada nos desafios que pessoas normais enfrentariam ao parar no mundo de fantasia. Classificação excelente. Welcome to Fengarad é o segundo volume da série, tão bom quanto o primeiro livro, mas aqui introduz uma personagem que eu não gostei muito. Classificação excelente. Welcome to Dargo. Esse foi um volume meio fraco e meio bobo, eu admito. Eu acho que foi o piorzinho que eu li até aqui, mas classificação boa. Welcome to Monsterland, ainda na mesma série. Aí esse livro simplesmente tem o romance mais forçado, idiota, mais tóxico que eu já li num livro. Tão ruim que me fez dropar a série inteira, que eu amava. Eu tava lendo tipo um livro por dia dessa série. Mas esse romance realmente assim quebrou minhas pernas, cara. Ele é péssimo. Classificação pior pra esse livro. A Certain Medical Index, volume 1. É bacana, mas eu não entendi realmente o porquê tanta gente é obcecada com essa série de light novel. Até porque é uma história assim episódica e sem direção nenhuma. Classificação mediana. A Certain Medical Index, volume 2. A minha opinião não muda do primeiro livro. Classificação mediana também. Overlord, volume 1. The Undead King. É uma história bem marcante. Acho que foi um dos primeiros grandes sucessos onde o protagonista é realmente um monstro. E até inspirou uma série de cópias assim, né? E a arte é linda. É um livro bom, assim. Overlord 2, The Dark Warrior. Porém, a história segue o vilão e seus capachos, enquanto eles cometem todo tipo de atrocidade nesse mundo. E enquanto é divertida e explica bem as motivações e lógicas envolvidas nessa história, não é o tipo de história que eu gosto de consumir, assim. Mas ainda assim eu reconheço que ela é uma história, no mínimo, boa. The Material Culture of Marco, Florida. É só uma coleção de objetos coletados nesse lugar, uma série de objetos históricos, arqueológicos. Mas é bem interessante, eu aprendi umas coisas bem legais e me inspirou bastante. Classificação boa. The Aztecs, A New Perspective. Livro muito bom que fala sobre a cultura azteca com bastante profundidade e detalhes, com uma linguagem fácil de entender e sem demonizar essa sociedade. Classificação excelente. Tariakuri's Legacy, The Pre-Hispanic Tarascan State. Interessante para quem quer explorar as outras culturas mesoamericanas menos conhecidas, mas não foi uma experiência tão surpreendente quanto eu esperava. Classificação boa. South and Mesoamerican Mythology A to Z. Digo o mesmo que falei para o outro volume dessa série. É interessante e bom para interessar as pessoas leigas, mas não é nada muito profundo. Classificação boa. Right After Sundown, Teaching Stories of the Navajo. Mitologia nativa norte-americana, que por se focar exclusivamente numa única cultura, consegue ser mais concisa e explicar as coisas melhor. É bem legalzinho, classificação boa. Handbook of the Ancient Maya World. Livro muito bom, que se aprofunda bastante em vários aspectos da cultura maia, mas não foi algo tão transformador quanto, por exemplo, The Aztecs, A New Perspective. Apesar de ter uma pegada um tanto parecida, na minha opinião. Classificação boa. The Handbook of American Indians, Volume 5, The Comparative Ethnology of South American Indians. Livro muito antigo e, consequentemente, muita informação ultrapassada e pontos de vista meio tortos, com certeza. Mas, ainda assim, foi uma história bem interessante. Classificação boa. The Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Life. De novo, um livro meio ultrapassado, mas muito bacana, com ilustrações bem bonitas. Classificação boa. Daily Life in the Inca Empire.
Livro interessantíssimo, com uma leitura simples e se aprofunda bem na cultura, mas não apresenta nada de novo. Bem parecido com The Handbook to the Life of the Ancient Maya World. Classificação boa. Beware of Chicken foi a única série de wuxia, eu acredito que seja o gênero, que eu li, porque geralmente eu me sinto super perdidaço nessas histórias. Não consigo entender ou aproveitar a história tanto quanto deveria. Mas esse livro ele tem um bom ritmo e além disso introduz e explica bem as coisas, os elementos desse mundo. É uma boa entrada pro gênero, assim. E além disso é bastante divertido e fofo. Classificação excelente. Beware of Chicken Volume 2. Esse livro teria sido ainda melhor que o primeiro se o arco final não tivesse sido tão enrolado. Tipo, enrolado a níveis assim, Dragon Ball, eu vou explodir o mundo em 5 minutos, tá ligado? Acho que levam, sem brincadeira, uns 60 capítulos pro protagonista chegar numa cidade que ele já tava pertinho, assim, sabe? Essa reta final se estendeu tanto, por tanto tempo, que quando acabou o livro, e eu tava super empolgadaço, assim, pra esse arco, e quando ele finalmente acabou, eu não fiquei naquele foda, uau, eu mal vou esperar pelo próximo volume, essa foi uma história excelente. Não, eu fiquei tipo, finalmente, sabe? Por conta desse arco final extremamente alongado, assim, eu dou uma classificação mediana. Art and Visual Culture, Medieval to Modern. E esse é o outro dos 2 livros que mudaram, assim, minha vida completamente. Sim, um livro simples sobre a história da arte, e eu nem sou um pintor ou desenhista nem nada do tipo. Basicamente, esse livro me levou a perceber que a arte e política se conectam muito mais do que apenas quando alguém caga na bandeira dos Estados Unidos ou algo assim. Me fez perceber que a arte é também uma ferramenta que serve para dividir as classes e sempre foi assim. Mais do que seu valor estético e do prazer que a arte pode proporcionar a alguém, o importante é a barreira que ela coloca entre os tipos de pessoa. E eu recomendo demais esse livro para todo mundo. Classificação favorito. The Essays of Arthur Schopenhauer, Studies in Pessimism. Eu li esse livro durante a fase depressiva e pessimista e pensei que eu encontraria alguma grande revelação aqui, mas eu acabei apenas percebendo que, nossa, esse cara é chato pra cacete. Talvez isso tenha sido o primeiro passo para eu entender que ser uma pessoa triste e negativa não é necessariamente algo descolado. Classificação ruim. Enfim, esse foi o conteúdo da vez. Eu acho que vai ser a última tier list que eu vou fazer por um bom tempo. A próxima seria de filmes, mas eu tô esperando acumular mais filmes nessa lista. E eu não tenho pressa pra isso, né? Eu tô assistindo pra me divertir. Além disso, eu tenho vários outros shorts que eu fiz, e TikToks e postagens no blog. E é isso aí, até a próxima.